Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz, mais uma vez, por estar entrando na presença deste Deus maravilhoso, para estar trazendo mais uma porção da sua bendita e poderosa palavra. Irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 1, aqui no versículo 7, diz exatamente assim, eis que ele vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmãos, este versículo fala do momento exato em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se manifestará sobre as nuvens do céu para buscar a sua amada igreja. E segundo o texto o qual eu acabei de ler, a Bíblia nos relata que todo olho o verá. Jesus não virá secretamente, assim como muitos teólogos ensinam por aí. O próprio João está dizendo: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Essa é a bendita e poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali no livro de Apóstolos, irmãos, Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus estava dando as últimas instruções para os seus discípulos antes de subir para o céu. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: olha, não saia de Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, até que se cumpra em vós a promessa do Pai, que foi profetizado por mim mesmo. Então a Bíblia diz, irmãos, que os seus discípulos indagaram e perguntaram para o nosso Senhor e Salvador, dizendo: Senhor, neste tempo, Senhor, Deus restituirá o reino a Israel? Então Jesus respondeu dizendo: na verdade, não vos pertence saber os tempos, nem as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês não têm que estar preocupados com aquilo que vai acontecer a respeito do reino terreno, mas vocês têm que preocupar, aleluia, com a presença do Espírito Santo, porque através do meu Espírito vocês serão testemunhas de que verdadeiramente as minhas palavras são verdadeiras, e naquele grande dia
dia quando eu voltar, vocês subirão comigo para habitar no céu eternamente. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, falando com seus discípulos, de repente, ele começou a subir para o céu. Ramandio candoroba canta nabra cantaneia. Juandio de colmanaia. E a Bíblia diz que chegando no céu, Jesus foi recebido por uma nuvem. E essa mesma nuvem ocultou, escondeu Jesus diante dos olhos dos seus discípulos. E a Bíblia diz, irmãos, que eles, estando com os olhos fitos no céu, admirados, e vendo que verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor falou, ou parte daquilo que o Senhor falou, estava se cumprindo diante dos seus olhos. E de repente, irmãos, surgiram diante deles dois anjos, vestidos de branco, e disse: varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão admirados? Se esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu voltará outra vez, assim como para o céu o tem visto subir. Os anjos desceram do céu e falou pessoalmente com os servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim como eles viram Jesus subir, aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento da igreja também verão Jesus voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia! Ramancho candoroba cantaneia. Aleluia, 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 glória, bendito e exaltado é o nome daquele que tudo criou. E quando a gente vai, irmãos, para o livro ali de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz exatamente assim, porque o mesmo Senhor, qual o mesmo Senhor? Aquele mesmo Senhor que subiu para o céu e foi recebido por uma nuvem diante dos olhos dos discípulos, o mesmo Senhor, Ramantio candoroba cantaneia, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí depois nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Aí então estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz: consolai-vos uns aos
aos outros com estas palavras. Oh, glória a Deus! Ramancho candoroba cantandeia. Pode estar difícil agora, mas Ele preparou algo melhor para mim e para você. Ele diz na sua palavra que o nosso descanso não é aqui, mas sim nas mansões celestiais. E quando a gente vai, irmãos, para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo, novamente, escrevendo a respeito daquele grande dia, do terrível e grande dia do Senhor, para aqueles que não estão dando crédito na palavra de Deus. Ele diz: eis que vos digo um mistério. Por que, irmãos, um mistério? Porque era algo que até então o apóstolo Paulo não sabia, não tinha entendimento, mas que o Espírito Santo acabou de lhe revelar. Então ele diz: eis que nem todos dormiremos, nem todos iremos morrer antes da volta de Jesus. Porque o apóstolo Paulo imaginava que Jesus viria talvez no tempo em que ele ainda estivesse vivendo sobre a face da terra. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados em um momento, ao abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos todos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E aí, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte na vitória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória! Deus de mistério e poder e glória, tragada foi a morte na vitória. Glórias a Deus. E aqui fala, irmãos, exatamente do momento em que a igreja estiver subindo com Cristo para as nossas moradas eternas, para a nossa morada eterna. E aí, irmãos, quando nós estivermos subindo com o corpo transformado, com o corpo incorruptível, nós iremos olhar para trás e encher o nosso peito e dizer: aonde está, ó morte, o teu agrilhão? Aonde está, inferno, a tua vitória? Porque o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus
que nos deu a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundante na obra do Senhor, porque o meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho, o vosso trabalho não é vão no Deus Criador dos céus e da terra. E esse dia está próximo. Esse dia está muito perto. Aleluia. Às vezes eu começo a imaginar que a comitiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já estão se preparando para descer sobre as nuvens do céu para buscar a noiva do Cordeiro. Só que antes disso, irmãos, a minha Bíblia diz que a igreja irá passar por momentos difíceis. Muitos teólogos dizem que não, mas a minha Bíblia diz que sim. Então, eu digo para você o que Pedro disse também quando foi interrogado. Para mim, importa mais obedecer a Deus do que aqueles que se consideram mestre. Aleluia, glória a Deus. Deus de mistério, poder e glória, bendito e exaltado é o teu santo e poderoso nome. Irmãos, quando a gente vai para o Evangelho de Mateus capítulo 24, ali no versículo 14, a Bíblia nos diz, irmãos, exatamente assim: porque este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas a todas as gentes. Aí então virá o fim. Irmãos, pelo pouco que eu entendo da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos vivendo este período. Nós estamos vivendo, aleluia, o período da pregação do Evangelho. Ainda estamos no finalzinho do princípio das dores. Mateus 24, versículo 14. Mas quando Jesus entra no versículo 15, Jesus ele já fala a respeito do reinado do anticristo, do homem da iniquidade, do filho da perdição, aquele que se levantará contra tudo que se chama Deus e contra aqueles que adoram a Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, mas será destruído naquele grande dia pelo assopro que sai da boca do verdadeiro Deus. Para que nós possamos encurtar a mensagem, irmãos, Mateus 24, 14 fala da pregação do Evangelho. Mateus 24, 15 fala do início do reinado do anticristo. Mateus 24, 21 fala do início da grande tribulação. E aí quando chega, irmãos, no versículo 29, o Senhor começa a falar a respeito da minha e da tua recompensa. Aleluia! Ele fala dos últimos sinais antes, aleluia, dele descer para buscar a sua igreja. A igreja vai passar, irmãos, por momentos difíceis. A igreja vai passar pela grande tribulação. Ramando Urubacanta, Nabracantaneia, Juan ainda que muitos digam que não, mas
tanto que Jesus diz, o versículo 21 aqui de Mateus 24, ele diz: porque haverá tão grande aflição, como nunca se houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, por causa da igreja, por causa da sua noiva, que estarão aqui no período da grande tribulação, esses dias serão abreviados, diminuídos, porque senão nem mesmo a igreja revestida com o poder do Espírito Santo suportaria entrar e passar pelo meio da grande tribulação. E aí, quando chega no versículo 29, o Senhor diz exatamente assim, porque depois das aflições daquele dia, porque depois das tribulações daqueles dias, porque depois das perseguições daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão sobre a terra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, aqueles que não deram crédito na palavra de Deus, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E o que ele vai fazer? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Glória a Deus. Aqui Jesus já voltou. A igreja já foi arrebatada. A igreja, a partir deste momento, estará livre das suas fadigas, do seu cansaço, do seu sofrimento. Aleluia! Pois subi para o céu para tomar posse da sua recompensa. E quando a gente vai para o livro, irmãos, ali de Apocalipse capítulo 7, não sei se versículo 7 ou 9, me fugiu da memória agora. A Bíblia diz que João ele tem uma visão da igreja depois do arrebatamento. A igreja já está lá no céu, participando das bodas do Cordeiro. E João ele diz exatamente assim: depois dessas coisas, eu olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, povos, tribos e língua. Por quê? Uma multidão. A Bíblia não fala de duas multidões. A Bíblia não diz que Jesus virá antes da grande tribulação, arrebatar um grupo de pessoas secretamente e no final da grande tribulação resgatar outro grupo
tipo de pessoa. A Bíblia nos diz que a igreja passará pela grande tribulação e no final da grande tribulação Jesus volta e arrebata a sua igreja. É isso que as Escrituras dizem. Eu olhei e eis que uma multidão de todas as nações, povos, tribo e língua. E João relata que a multidão é tão grande que não tem como contar essa multidão. E essa multidão nada mais é do que a igreja, a noiva do Cordeiro, que João vê ela prostrado diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E a igreja está diante do trono do Senhor. E eles começam ali a glorificar, exaltar aquele que derramou seu sangue na cruz, dizendo exatamente assim, clamando em alta voz: aleluia, salvação ao nosso Deus que está no trono e ao Cordeiro. Salvação ao nosso Deus que está no trono e ao Cordeiro. E a Bíblia diz, irmãos, que esta visão é uma visão de futuro. João, ele viu a igreja lá no céu após o arrebatamento. E a Bíblia diz que os anjos, todos os anjos, estarão em volta do trono e dos anciões e dos 4 animais. E a Bíblia diz que eles, vendo a igreja louvar e exaltar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles também se prostram diante do trono e começam a adorar a Deus junto com a igreja. E eles começam a dizer: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e poder e força pertence ao Senhor nosso Deus. Glória, glória e aleluias. E a Bíblia diz, irmãos, que um dos 24 anciões, olhando para a igreja que estava diante do trono, louvando e agradecendo ao Senhor, pergunta para João, dizendo: João, e estes que estão vestindo vestes brancas, quem são, João? E de onde vieram? Então João disse: Senhor, tu sabe. Eu não sei, mas tu sabe. Então o ancião respondeu para João, dizendo: João, esses são os que vieram de grande tribulação, porque lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por que elas branquearam, aleluia, suas vestes no período de grande tribulação? Porque mesmo perseguido, correndo risco de vida, perdendo a sua vida, elas não retrocederam e nem negaram o nome poderoso de Jesus. E nota, irmãos, que eles não vieram da grande tribulação, eles vieram de grande tribulação. Por quê? Porque naquela multidão tem crente do Antigo Testamento, tem crente da época da igreja primitiva, tem crente da época da Idade Média, e terá crente também dos últimos dias que irá passar pela grande tribulação, visto que
todos já passaram por tribulação. A única diferença é que a grande tribulação será uma tribulação mais intensa do que as outras. Porém, a Bíblia diz que o Senhor vai encurtar, diminuir esses dias, para que a igreja venha passar cantando o hino da vitória. Esses, João, são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E é por isso que estão diante do trono e o serve de dia e de noite no seu templo. Aleluia! E aquele que está sentado no trono, João, lhes cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairão sobre eles. Sabe por quê, João? Porque o Cordeiro que está no meio do trono lhes apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Glória, glória, glória a Deus. E por que, irmãos, que Deus está no trono e o Cordeiro está no meio do trono? Porque Deus está sentado no trono e a voz que ecoa da boca de Deus nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o próprio João diz no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio ele era o Verbo. E a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus. E o Verbo não só estava, mas como também o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Oh glória, aleluia. Chamando Oroba canta nabra cantaneia. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Verbo que saiu da boca de Deus. Aleluia. Ele diz ali em Apocalipse, oh glória, ele diz exatamente assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19 diz que na sua coxa, na sua veste, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que o próprio Jesus, Ele vai nos apacentar, e Ele mesmo nos guiará para a fonte das águas da vida. E aonde fica, irmãos? Aonde que está essa fonte da água da vida? Apocalipse capítulo 22, o próprio João diz: porque o anjo que falava comigo mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, está a árvore da vida, produzindo
da sua árvore serão para a saúde das nações. Glória a Deus. Jesus virá nos buscar e nos levará, nos guiará para as mansões celestiais, porque ele diz ali no capítulo 14 do Evangelho de João: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, existe muitas moradas, tem muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivesse, se não existisse, se não houvesse, então eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, para que onde ele está. E onde que ele está neste momento? Está no céu, embora com o seu espírito ele preenche todo o universo. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. A terra é o tapete para os seus pés. Aleluia, 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 aleluia. E a Bíblia diz que a partir do momento em que nós chegarmos ali nas mansões, João diz que ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Sabe por quê? Porque ali estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Esses servos que irão servir o Senhor somos nós, a igreja, que subirá com ele no dia do arrebatamento. Nós veremos a sua face, e em nossa face estará escrito o seu nome. E para finalizar, a Bíblia nos diz que ali nunca mais haverá noite, nunca mais haverá maldição, porque a cidade não necessita de lâmpada nem do sol, porque o grande Deus Todo-Poderoso alumia, e eu e você reinaremos para sempre com Ele. Agora eu faço uma pergunta para você que vai ouvir esta mensagem: vale ou não vale a pena a gente pagar um alto preço para habitar e tomar posse de tudo isso que o Senhor nos preparou? De repente hoje você está sofrendo, de repente hoje você está desanimado, achando que não tem mais jeito, pensando até mesmo em desistir, parar no meio da caminhada. Mas saiba que você já andou 80% do caminho. Você não pode retroceder, você não pode voltar para trás e perder tudo aquilo que você já conquistou. Imagine naquele grande dia, quando o céu se abrir, o Senhor olhar para mim e para você e dizer: bem está, servo bom e fiel.
fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do Senhor. Vinde a mim, benditos do meu Pai, e tomar por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fique com esta palavra, porque eu creio que esta palavra vai falar grandemente no teu coração e vai te dar força para que você venha se levantar e prosseguir em direção ao nosso alvo, que é entrar dentro da terra prometida, cantando o hino da vitória. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais esta rica oportunidade. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigado.